Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação, hoje a propósito do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. E a propósito do Dia Mundial, e a propósito deste dia, falaremos de outros assuntos, de outros aspectos que são igualmente relevantes. Por um lado, falaremos da Associação Portuguesa de Defesa dos Consumidores, que é subejamente conhecida pela sigla DECO, e falaremos também de um conjunto alargado de projetos que esta associação tem vindo a desenvolver junto de crianças e jovens para fazermos a ponte para a educação do consumidor. São temas igualmente importantes, temos dificuldade em hierarquizá-los, não tivemos dúvidas quanto à escolha da oradora para nos falar sobre estes assuntos. Ela é subejamente conhecida, é a doutora Fernanda Santos, a quem agradecemos desde já o ter aceito o convite e o ter demonstrado desde o primeiro minuto disponibilidade para estar connosco. A doutora Fernanda Santos é a coordenadora do Departamento de Formação e Novas Iniciativas da DECO, é também responsável pelo projeto DECO Jovem, que é constituído por uma rede de escolas promotoras da educação do consumidor. É ainda responsável por um conjunto alargado de projetos e atividades na área da educação do consumidor e tem acompanhado estes projetos ao longo da vida da associação e, portanto, tem uma larga experiência do trabalho com as escolas, com os professores e com os alunos. Para além deste lado profissional e desta larga experiência da doutora Fernanda Santos, ela é licenciada em Sociologia e encontra-se neste momento a frequentar um mestrado em Educação e Sociedade, no ISCTE, e pretende discutir ou está a preparar a sua tese de dissertação justamente sobre literacia financeira. É curioso como é que a educação do consumidor se cruza com um conjunto de outras áreas temáticas ou domínios da educação para a cidadania, e a educação financeira ou a literacia financeira é uma delas, e poderíamos elencar um conjunto mais alargado. Portanto, peço à doutora Fernanda Santos que nos fale, em primeiro lugar, do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que remontam aos anos 60, mas melhor do que eu, ela nos falará sobre isso. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje para falar sobre o Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, que se comemora no dia 15 de março. Esta data foi assinalada pela primeira vez em 1983 e desde então que esta data é celebrada pelo Movimento de Defesa do Consumidor a nível internacional. E porquê o dia 15 de março? Porque foi nesta data que o Presidente dos Estados Unidos da América, na altura, em 1962, John Kennedy, proferiu uma mensagem ao Congresso onde, de alguma vez, um político, pela primeira vez, formalizou e referiu a importância dos direitos dos consumidores para a sua proteção. Há uma mensagem muito célebre dentro do Movimento de Defesa do Consumidor, porque disse-nos que, ou melhor, peço desculpa, não nos disse a nós, mas disse ao Congresso, que somos todos consumidores. Somos o mais importante grupo económico que afeta e é afetado por todas as decisões económicas, quer seja a nível público e privado, e efetivamente é o grupo que muitas vezes não é ouvido. E enumerou os direitos que os consumidores deveriam ter. De alguma forma foi um momento importante, e daí que se tenha designado este dia 15 de março como o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, porque, efetivamente, há aqui um reconhecimento da fragilidade que o consumidor tem nas relações de consumo. E é uma fragilidade, há um desequilíbrio que é preciso proteger a parte, neste caso, os consumidores. E, portanto, este dia é sempre uma oportunidade para que as associações e os organismos em todo o mundo promovam e reforcem os direitos dos consumidores, porque não é uma conquista adquirida, é uma conquista que se faz todos os dias. E
este é um dia importante para assinalar e para lembrar que estes direitos devem ser respeitados, têm que ser protegidos, e é sempre uma oportunidade que os organismos e as associações têm para protestar contra os abusos que se verificam no mercado, contra as práticas comerciais desleais e que sejam lesivas dos direitos dos consumidores. Há inúmeras ações desenvolvidas e muito diversificadas, desde conferências, seminários, campanhas, conferências de imprensa, exposições e, em casos mais extremos, denúncias, boicotes. Portanto, são formas próprias da ação das associações de defesa do consumidor para agir, para que o mercado seja mais respeitador dos direitos dos consumidores. A Consumers International, que é a Federação das Associações de Defesa do Consumidor e que tem mais de 240 associações e organismos em todo o mundo federados, e representa cerca de 120 países, é sempre muito ativa neste dia e, portanto, lança sempre um tema que, de alguma forma, reforça ou lembra algum problema que está a acontecer e sobre o qual é preciso agir. Este ano, por exemplo, em 2014, o tema que foi escolhido é os direitos dos consumidores na área das telecomunicações, uma área também que em Portugal é muito preocupante para a associação, para a DECO. Mas também a própria Comissão Europeia, o Comitê Económico e Social Europeu, o BEUC, que é a Organização dos Consumidores, têm ações que nesta data lembram ou reforçam algum problema que é preciso agir na área dos direitos dos consumidores. Por exemplo, a Comissão Europeia, que tem a presidência este ano na Grécia, vão abordar o tema do sobreendividamento, um tema também já muito tratado em Portugal pela Associação de Defesa do Consumidor e agora também elevado a nível europeu. E, portanto, digamos que é sempre um dia que é importante estarmos atentos e, enquanto consumidores, e também temos direitos e também temos deveres, e um dos nossos deveres é procurar informação, ser críticos, agir, e este é um dia que devemos refletir sobre isso. Não dispensa a reflexão no resto dos dias do ano, não é? Mas não. É sempre importante. Este é um dia especial. Estas efemérides são sempre muito importantes. Doutora Fernanda, enquanto responsável por um departamento da DECO, vir aqui e não falar da DECO não seria cumprir de todo esta missão. Portanto, gostaríamos que nos falasse da Associação Portuguesa de Defesa dos Consumidores, num ano que é um ano também particular e especial para a DECO, que é o ano em que a DECO comemora os seus 40 anos de existência, longa existência. É verdade. Como estávamos a falar da importância deste Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, é importante então referir que em Portugal a defesa do consumidor começou a ganhar a sua expressão em 1974, portanto assinalando agora 40 anos, porque foi nessa data que um grupo de cidadãos ativos e com uma visão de futuro decidiu criar uma associação de defesa do consumidor e conseguiu a sua legalização, num tempo que era difícil, porque ainda tínhamos a ditadura e, portanto, houve a capacidade destes cidadãos para, no grupo da SEDES, também uma associação ativa neste período, de criar esta Associação de Defesa do Consumidor. Foi um trabalho difícil ao longo destes 40 anos, mas é de assinalar que a DECO hoje conta com cerca de mais de 400 mil membros associados, o que é expressivo a nível nacional. Mas não só, também é muito expressível, quer a nível europeu, quer a nível internacional, não este número de associados, porque há países com maior dimensão e cujas associações têm um elevado número de associados, mas em Portugal, efetivamente, contar com 400 mil associados é um número muito significativo, faz de nós a maior Associação de Defesa do Consumidor Nacional e uma das maiores associações a nível nacional. Mas, como estava a dizer, tem sido muito reconhecido o trabalho da DECO a nível europeu e a nível internacional, porque é uma das associações que consegue ter uma grande diversidade de ações. Enquanto muitas outras associações se especializaram em determinadas áreas,
Por exemplo, na Europa, muitas associações se especializaram nos testes comparativos e na edição dos mesmos, publicando revistas de testes comparativos, a exemplo do que nós também fazemos com a nossa revista ProTeste, mas temos capacidade para outras intervenções, a nível da informação ao consumidor, a nível da educação do consumidor, a nível da representação, a nível da reivindicação. É quase um caso único a nível mundial, uma associação que tem uma expressão tão diversificada nesta área da defesa do consumidor. E é efetivamente, gostaria de assinalar que ao longo destes 40 anos e com a missão de defender os consumidores, a DECO teve uma grande importância na construção do edifício legislativo português de defesa do consumidor. Possivelmente, no dia-a-dia, os consumidores podem não sentir esta influência que a DECO tem, mas em muitas questões que tocam o cotidiano das famílias portuguesas, a DECO teve uma ação decisiva, na medida em que reivindicou legislação, na medida em que reivindicou medidas políticas que protegessem o consumidor, que contribuíssem para a sua qualidade de vida, para o seu conforto, para garantir os seus interesses económicos mesmo. E, portanto, por trás de muitas situações que nós temos no nosso cotidiano, está efetivamente a ação de uma associação que teve capacidade para representar os consumidores. Tem a capacidade e é reconhecida por legislação que o pode fazer, mas para além de ter este reconhecimento dentro da Lei de Defesa do Consumidor, que nos permite representar os mesmos, a DECO teve esta capacidade para representar os direitos dos consumidores e, portanto, salvaguardar os mesmos. Para dar também um exemplo, a DECO recebe por ano centenas de milhares de pedidos de informação por parte dos consumidores. Temos um call center, temos as nossas delegações regionais, temos 6 delegações regionais em todo o país, Viana do Castelo, Porto, Coimbra, Santarém, para além da sede em Lisboa, Évora e Faro, e, portanto, em todas estas delegações e junto do nosso call center, nós atendemos os consumidores para esclarecimentos de dúvidas, para pedidos de informação sobre os seus direitos e para a apresentação das suas reclamações. E, neste sentido, anualmente fazemos a mediação de dezenas de milhares de reclamações que nos são dirigidas pelos consumidores. E isto também é um importante reconhecimento, não só dos consumidores que se dirigem a nós, mas dos próprios operadores do mercado, que aceitam a intervenção e a mediação da DECO, porque, na maior parte dos casos, há uma taxa de sucesso elevada. Não todos, porque o consumidor não tem sempre razão, ao contrário do cliente, efetivamente muitas vezes não tem razão, mas na maior parte das vezes, quando tem razão, a notoriedade que a DECO tem permite que os operadores económicos resolvam conjuntamente connosco a situação dos consumidores. E isso para nós é o mais gratificante. Também não podia deixar de assinalar que nestes 40 anos há outro marco que consideramos importante e que principalmente ocupou a atividade da Associação nesta última década e que tem a ver com o apoio que tem prestado às famílias sobreendividadas. Durante esta década, praticamente, no início do milénio, a DECO trabalhou sozinha com as famílias sobreendividadas. Prestou informação, prestou apoio, ajudou-as a reorganizar os seus orçamentos, renegociou os seus créditos e foi uma década em que, apesar do reconhecimento das dificuldades das famílias, a DECO trabalhou sozinha com as mesmas. Felizmente, também teve esta capacidade para alertar para este problema, chamar a atenção das entidades e das autoridades para que fossem tomadas medidas no sentido de resolver a situação de muitas destas famílias. Mas, acima de tudo, e como a Rosália tinha referido, um dos principais papéis que a DECO tem tido nestes 40 anos tem sido a promoção da educação do consumidor. A área onde me encontro especialmente envolvida, já há cerca de 20 anos que estou nesta área dentro da associação, e isto parte de um reconhecimento por parte da associação que, num mercado especialmente competitivo e inovador, onde surgem produtos e serviços cada vez mais complexos e sofisticados, o consumidor tem que ter competências e tem que ter os conhecimentos necessários
para agir dentro deste mercado, para assumir o seu papel enquanto consumidor e enquanto elemento de equilíbrio. Ou seja, o consumidor tem que saber retirar as vantagens do mercado e acautelar os riscos que estejam inerentes a escolhas ou opções que não são as mais corretas. E, portanto, a Associação sempre teve, desde há muitos anos, a área da educação do consumidor como a área que deveríamos trabalhar para capacitar o consumidor, para empoderar o consumidor, para lhe dar as competências necessárias para que no mercado ele pudesse agir, para que pudesse tomar as decisões de compra que sejam mais favoráveis, que sejam mais acertadas, mas também com a responsabilidade inerente a estas escolhas individuais. E temos trabalhado muito no sentido de dizer ao consumidor que as nossas opções individuais têm consequências coletivas e sociais, e apelando cada vez mais uma responsabilidade do mesmo nestas escolhas. E este trabalho tem sido feito com a educação do consumidor na escola, mas não só, também a educação do consumidor ao longo da vida, dirigida à população adulta. E, portanto, este é um trabalho que temos desenvolvido nestes últimos 20 anos, certos que trabalhar com os mais novos, com os jovens, é o caminho melhor que nós podemos ter para capacitar estes consumidores para serem melhores consumidores no futuro. A doutora Fernanda Santos já, de alguma forma, nos definiu aquilo que é a educação do consumidor em geral e a educação do consumidor junto dos jovens à idade escolar. E conforme disse, de facto tem sido um trabalho longo e, portanto, já com alguns anos, contrariamente a outras áreas da educação para a cidadania que aparecem agora pela primeira vez no currículo, a educação do consumidor tem já uma larga tradição de abordagem e de trabalho junto das nossas escolas, em diferentes registros, consoante o desenho curricular e as possibilidades que esse desenho curricular concede para que esta área seja, de facto, trabalhada junto de crianças e jovens. No atual contexto, portanto, no atual currículo do ensino básico e do ensino secundário, existem, de uma forma simples, 3 espaços, momentos e tempos onde a educação do consumidor pode ser trabalhada, que é de forma transversal, portanto, nos domínios, nas componentes curriculares, nas disciplinas, em toda e qualquer disciplina, desde o pré-escolar ao ensino secundário, mas também através da criação de componentes curriculares complementares que as escolas podem, de facto, criar, podem conceber e podem convocar para essas componentes curriculares complementares um conjunto de domínios da educação para a cidadania, entre eles a educação do consumidor, e ainda através de atividades e projetos que podem ser desenvolvidos no âmbito da autonomia das nossas escolas. Portanto, aquilo que eu peço agora à doutora Fernanda Santos é que nos fale um pouco dessas atividades e projetos que, ao longo do tempo, a DECO tem vindo a trabalhar com as escolas, os alunos e os professores. Muito obrigada, Rosália. Efetivamente, a DECO foi desafiada, na verdade, também, quando, da Lei de Bases do Sistema de Ensino em 86, os professores começaram a contactar a DECO pedindo apoio, pedindo material para desenvolver esta temática que começou a surgir e, portanto, a DECO sentiu também necessidade de se organizar para dar resposta a estes professores. E foi assim que nasceu o nosso projeto, que hoje sentimos a necessidade de consolidar e a que designamos a DEC Jovem. A DEC Jovem é efetivamente o nosso projeto, a nossa estratégia de educação do consumidor na escola e que procura, como a Rosália estava a referir, destacar esta temática dentro da temática da educação para a cidadania e dentro da transversalidade que a mesma tem. De alguma forma, queremos chamar a atenção
para esta área. É este o trabalho que fazemos com a DEC Jovem, proporcionando aos professores instrumentos de trabalho, dando-lhes a possibilidade de desenvolver projetos e atividades que permitam, de alguma forma, dentro do currículo, o trabalho da educação do consumidor e o contributo para a educação para a cidadania. Eu gostaria de mostrar o nosso site da DEC Jovem, porque aqui pode-se encontrar espelhado no espaço digital, digamos, todo o trabalho que estamos neste momento a desenvolver com as escolas. De alguma forma, este espaço organiza todo o nosso trabalho, em que se podem encontrar as diferentes iniciativas que estão a decorrer no momento e onde os professores que desejem conhecer este trabalho da DEC Jovem podem encontrar muita informação. Portanto, para além das nossas atividades e concursos que estamos a desenvolver, temos também uma área de biblioteca onde estão alojados alguns recursos educativos que podem prestar apoio aos consumidores. Neste momento, nós temos cerca de 410 escolas já aderentes do nosso projeto e isto significa, de alguma forma, que temos uma população que atinge praticamente os 200 mil alunos. Não é que todos estejam a trabalhar a educação do consumidor, é certo, mas é um universo significativo de escolas que estão envolvidas e que assumiram um compromisso de trabalhar a educação do consumidor, e isso para nós é o mais relevante. Temos sentido que, apesar das dificuldades muitas vezes sentidas nas escolas, que quando lançamos um projeto, uma atividade, um concurso, as escolas aderem. Temos tido uma significativa adesão por parte das escolas nas nossas iniciativas. Para lhe dar algum exemplo, no ano letivo 2012-2013, com todas as atividades que desenvolvemos nas escolas e que são muito diversificadas, nós temos pequenos desafios, temos concursos, temos pad e papers, temos debates, temos sessões de esclarecimento, portanto, temos toda esta diversidade de atividades para oferecer à comunidade educativa. Nós, e peço desculpa, nós envolvemos mais de 13 mil alunos que diretamente tiveram a trabalhar connosco, ou que estiveram em sala de aula a ouvir as nossas sessões e a participar connosco em temáticas como a literacia financeira ou os direitos dos consumidores, que foi um dos temas mais pedidos pelas escolas, ou que participaram no nosso pad e paper. Aliás, é um pad e paper que fazemos exatamente no dia 15 de março ou no dia 14, um pad e paper que realizamos nas escolas, o pad e paper DEC Jovem, e, portanto, dentro deste universo de 13 mil alunos, houve um contacto e uma proximidade direta, um trabalho direto com a temática da educação do consumidor. Isto significa que houve mais de 500 professores a trabalhar estas temáticas relacionadas com a defesa do consumidor, envolvendo cerca de 300 escolas. E, portanto, é para nós significativo a importância que a educação do consumidor tem dentro da comunidade educativa. Eu gostaria de referir alguns dos projetos que estamos neste momento, que estão neste momento a decorrer, e chamava a atenção para as nossas conferências Net Talks, que gostava de vos mostrar. Estas conferências terão início agora, este mês de março, e vamos visitar um conjunto de escolas a nível nacional, em cada capital de distrito do continente, e vamos falar com os jovens sobre os seus direitos digitais. Este é um dos temas que elegemos como um tema prioritário para este ano letivo e que vamos continuar a trabalhar, na medida em que os direitos digitais são um tema premente para abordar com os mais novos, que são especiais utilizadores das novas tecnologias, mas que muitas vezes não têm a devida experiência de vida e o conhecimento para acautelarem os seus direitos e, nomeadamente, a sua segurança e a sua privacidade em ambiente digital. Mas esta é efetivamente a realidade que temos atualmente e, portanto, enquanto Associação de Defesa do Consumidor, estamos preocupados em trabalhar com os mais novos estas matérias. Dar-lhe a conhecer
os seus direitos digitais, como é que se devem proteger para estar nas redes sociais, que cuidados devem ter face à pressão do marketing e da publicidade online, como é que podem evitar situações de ciberbullying, por exemplo. Portanto, são todos estes temas que vão ser abordados nestas conferências a que designamos Net Talks. Se pensas que tudo o que vem à rede é fixe. Portanto, é assim que designamos. Mas também porque esta foi designada uma área prioritária de trabalho para a DEC Jovem, também estamos neste momento com um concurso a decorrer, que eu também gostaria de mostrar. Já estamos na segunda fase deste concurso do SiteStar, e que incentivamos os jovens a construir os seus próprios websites e blogs, para que desta forma eles também não sejam só utilizadores, mas eles sejam os autores e conheçam as regras enquanto autores de como é que devem usar o ambiente digital. Por exemplo, uma das questões que está inerente à construção destes websites e destes blogs são exatamente os direitos de autor e os downloads ilegais. E, portanto, incentivamos os mais novos a construir websites em diferentes categorias. Por exemplo, tenho aqui referidas nas áreas da ciência e do conhecimento, nas áreas do empreendedorismo social e económico ou ainda na área das músicas, artes e desporto. Portanto, isto dá alguma possibilidade aos jovens, aos alunos e, na verdade, à comunidade educativa também de poder construir no espaço digital, poder construir websites e blogs para divulgar atividades, projetos que careçam de divulgação junto da comunidade, não só educativa, mas na comunidade de uma forma geral. É um concurso que tivemos cerca de 100 inscrições por parte das escolas, elegemos 60 vencedores que estão neste momento a construir os seus sites e os seus blogs, portanto, da segunda fase do concurso, e depois daqui vamos apurar então os vencedores. Os vencedores a nível nacional ainda vão participar no DOT Award, que é o concurso internacional e, portanto, com ainda a possibilidade de ser premiados entre outros jovens de outras nacionalidades. Estes são agora os dois concursos mais expressivos que estão a decorrer, mas também temos outro concurso que está quase na fase terminal, mas gostaria de o apresentar porque é sempre uma oportunidade para que possam visitar o nosso espaço e conhecer algumas receitas que foram deixadas pelos nossos pequenos chefes, os Green Chef. Consideramos também que a área do combate ao desperdício alimentar era um tema relevante para ser trabalhado pelas escolas, ainda que por cima, porque os jovens têm sempre um importante efeito multiplicador junto das suas famílias e, portanto, consideramos que este tema do combate ao desperdício alimentar poderia ser trabalhado na escola, mas também ser levado pelos mais novos para casa, para junto das famílias. E então o nosso desafio foi que os jovens, eles próprios, pequenos chefes, pudessem fazer vídeos sobre receitas culinárias de aproveitamento de sobras de refeições e de sobras alimentares. E temos aqui na nossa galeria de vídeos algumas receitas muito interessantes. Eu sinceramente convido, porque eu própria tenho aprendido imenso na reutilização e no reaproveitamento de receitas. Tenho aprendido imenso porque há muitas escolas de diferentes regiões do país que fazem os aproveitamentos, tendem atenção à gastronomia da própria região, e temos aqui neste momento cerca de 68 vídeos construídos pelos mais novos, desde o primeiro ciclo ao ensino secundário, portanto todos estes níveis estiveram envolvidos, e temos aqui receitas muito interessantes, pelo menos do ponto de vista culinário até. Eu aconselho toda a gente a visitar e dar expressão a este trabalho que foi construído com tanto empenho por estes pequenos cozinheiros em colaboração com os seus professores. Portanto, convido todos a visitar, se bem que neste momento o concurso já está encerrado, mas ficamos com esta galeria riquíssima
de trabalhos, e agora na Semana do Jovem Consumidor, que vai decorrer na semana de 10 a 14 de março, exatamente quando se assinala o Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, vamos entregar os prémios a aos vencedores deste concurso, no qual a Direção-Geral de Educação participa, como aliás nas outras atividades que temos vindo a desenvolver nestes últimos tempos. De facto, pela mostra que nos deixa das atividades e dos projetos que a DECO tem neste momento em desenvolvimento nas nossas escolas, percebemos essa quase transversalidade da educação do consumidor, no sentido em que ela própria chama a si outras áreas da educação para a cidadania, não é? Porque podemos encontrar aí a educação para a saúde, quando vemos esse projeto ligado à comida, não é? E às receitas. Podemos falar da educação para os média e já falámos da educação financeira, que diferentes olhares podem, de alguma forma, enriquecer a abordagem no âmbito da educação do consumidor. Não sei se a doutora Fernanda tem ainda mais alguma coisa a acrescentar, se não, damos por encerrado este webinar. Agradecemos muito a sua presença, o seu contributo e sabemos seguramente que não neste registro, mas noutros, e acabou de dizer, colaboramos com a DECO de forma assídua, de forma sistemática. Continuaremos com certeza a colaborar no presente e no futuro. Muito obrigada. Muito em nome obrigada da Direção-Geral da Educação. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.